Assinei um papel sem saber como minha vida mudaria. Eu ainda lembro com muita clareza do momento em que aquele papel foi colocado na minha frente. Era uma folha simples, comum, dessas que normalmente passam despercebidas em um consultório médico. Não havia correria no hospital. Não havia sirenes ou médicos andando apressados pelo corredor. Tudo estava silencioso demais para um momento que, mais tarde, eu perceberia que marcaria um ponto de virada na minha vida. Eu estava sentado em uma cadeira ao lado de uma pequena mesa de metal. Do outro lado, o médico observava o documento enquanto segurava uma caneta. Ele parecia tranquilo, profissional, mas ao mesmo tempo havia algo no olhar dele que mostrava que aquele momento precisava de atenção. Ele empurrou o papel lentamente em minha direção e explicou que aquilo era uma autorização necessária para seguir com o procedimento que ele acreditava ser o mais adequado. Eu olhei para a folha. Havia várias linhas de texto, palavras técnicas e explicações sobre riscos e possibilidades. Algumas frases eram longas demais para serem absorvidas rapidamente. Era o tipo de documento que, em outras circunstâncias, eu teria lido com calma, talvez até perguntado sobre cada detalhe. Mas naquele momento minha mente parecia distante, tentando entender como eu tinha chegado até ali. Algumas horas antes, nada indicava que meu dia terminaria dentro de um hospital. Era para ser um dia comum. Eu estava no trabalho, concentrado nas tarefas do dia, quando comecei a sentir uma sensação estranha no corpo. No início, pensei que fosse apenas cansaço. O dia tinha sido longo e eu não tinha dormido muito bem na noite anterior. Mas a sensação não foi embora. Primeiro veio um leve desconforto, como se algo estivesse fora do ritmo habitual do meu corpo. Depois uma tontura rápida, que me fez parar por alguns segundos e respirar fundo. Eu tentei ignorar, como muitas pessoas fazem quando acreditam que o corpo apenas precisa de um momento para se ajustar. Continuei trabalhando, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo passaria logo. Mas não passou. Com o passar dos minutos, percebi que minha concentração estava diferente. Meu coração parecia bater mais rápido do que o normal e, por alguns instantes, minha visão ficou levemente desfocada. Não foi algo dramático, mas foi suficiente para me fazer perceber que algo não estava funcionando como deveria. Foi nesse momento que decidi procurar ajuda médica. No caminho até o hospital, minha mente estava cheia de pensamentos. Eu tentava manter a calma, repetindo para mim mesmo que provavelmente era algo simples. Talvez desidratação, talvez estresse acumulado, talvez apenas um dia ruim. Quando cheguei ao pronto-socorro, o ambiente estava relativamente tranquilo. Pessoas sentadas na sala de espera, uma televisão ligada em volume baixo, enfermeiros caminhando pelo corredor. Tudo parecia normal. Fui chamado para a triagem e responder algumas perguntas básicas. Mediram minha pressão, verificaram meus batimentos e perguntaram sobre os sintomas que eu estava sentindo. Nada parecia alarmante naquele momento, mas mesmo assim decidiam fazer alguns exames para entender melhor o que estava acontecendo. Deitei em uma maca enquanto o equipamento era preparado. O som da máquina era repetitivo e quase hipnótico. Enquanto isso, eu olhava para o teto branco do hospital tentando manter a mente calma. Eu repetia para mim mesmo que aquilo era apenas um procedimento de rotina. Algo rápido, algo simples, algo que terminaria com o médico dizendo que estava tudo bem. Mas quando o exame terminou, percebi que algo tinha mudado. O médico olhou para a tela por alguns segundos a mais do que eu esperava. Depois chamou outro profissional para observar a imagem também. Eles conversaram em voz baixa, apontando para algumas partes do exame. Não havia pressa, mas também não havia aquela tranquilidade que eu esperava ver. Foi então que ele se virou para mim e disse que precisávamos conversar com mais calma em outra sala. Voltamos para aquele pequeno consultório onde tudo parecia silencioso demais. Ele explicou que o exame havia mostrado algo que precisava ser avaliado com atenção. Não era uma emergência imediata, mas também não era algo que deveria ser ignorado. Ele me explicou que havia duas possibilidades de abordagem. Uma mais conservadora, que envolvia acompanhamento e observação ao longo do tempo. A outra era uma abordagem mais direta, que poderia oferecer respostas e tratamento de forma mais rápida. E foi nesse momento que aquele papel apareceu. A autorização. Enquanto ele explicava cada detalhe, eu tentava processar as informações. Minha mente estava cheia de perguntas, mas ao mesmo tempo parecia difícil organizar tudo.
Eu pensava na minha família, nos planos que tinha para os próximos meses, nas coisas que ainda queria fazer. De repente, percebi que a vida pode mudar em questão de minutos. Olhei novamente para o documento e depois para o médico. Perguntei o que ele faria se estivesse no meu lugar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo antes de responder. Então disse que, se fosse ele, não esperaria. Não era uma ordem. Não era pressão. Era apenas uma opinião profissional, baseada na experiência dele. Mas aquilo foi suficiente para me fazer entender a importância daquele momento. Peguei a caneta que estava sobre a mesa. Minhas mãos estavam um pouco tensas, não por medo exatamente, mas pela consciência de que aquela assinatura representava uma decisão importante. Respirei fundo e assinei. Naquele instante, eu ainda não sabia exatamente como minha vida mudaria depois daquela escolha. Nos minutos seguintes, tudo começou a acontecer rapidamente. Enfermeiros entraram na sala para explicar os próximos passos. Equipamentos foram preparados e novos procedimentos foram organizados. O hospital, que antes parecia silencioso, agora parecia cheio de movimento. Enquanto tudo acontecia ao meu redor, percebi algo importante. A vida raramente oferece garantias. Na maioria das vezes, precisamos tomar decisões com as informações que temos naquele momento e confiar. Hoje, olhando para trás, entendo que aquele papel representava muito mais do que uma simples autorização médica. Ele representava confiança, responsabilidade e coragem. Coragem para agir mesmo quando o futuro é incerto. Eu entrei naquele hospital achando que estava apenas tendo um dia diferente, mas saí de lá entendendo que a vida pode mudar de forma silenciosa, sem avisos dramáticos, sem grandes sinais. Às vezes, tudo começa com um pequeno momento em uma sala tranquila, uma folha de papel sobre uma mesa e uma assinatura que muda o rumo da história. Assim que eu terminei de assinar, o médico recolheu o papel com cuidado. Não houve comemoração. Não houve alívio imediato. Apenas uma mudança sutil no ambiente. Ele se levantou, abriu a porta da sala e falou com alguém do lado de fora. Em poucos minutos, 2 enfermeiras entraram. Elas explicaram o que iria acontecer a seguir, com uma calma que parecia ensaiada. Para não assustar, eu fui levado para outra área do hospital. O corredor parecia mais longo daquela vez. As luzes mais fortes, os sons mais presentes. Enquanto a maca se movia, eu olhava para o teto, tentando manter a mente focada em qualquer coisa que não fosse o medo. A preparação começou rapidamente. Pulseira conferida, nome confirmado, perguntas repetidas. Tudo muito organizado, muito preciso. E, de repente, eu percebi algo que não tinha sentido antes. As pessoas estavam levando aquilo a sério. Não como uma emergência desesperada, mas como algo importante demais para ser tratado com descuido. Antes de começarem, o médico voltou a falar comigo. Ele explicou, de forma direta, o que eles tinham encontrado e por que aquela decisão não podia mais esperar. Não era uma explicação longa, mas foi honesta. Ele disse que, se eu tivesse adiado, talvez nada tivesse acontecido naquele dia, mas também disse que talvez eu não tivesse tido outra oportunidade tão clara de resolver aquilo a tempo. Aquela frase me atravessou, porque, pela primeira vez, eu entendi que a assinatura não tinha sido exagero, tinha sido prevenção. Quando tudo começou, eu senti o tempo desacelerar, não no sentido dramático dos filmes, mas num silêncio interno. Meu corpo estava ali, rodeado de profissionais, e minha mente estava estranhamente calma. Talvez porque, naquele ponto, não havia mais decisões a tomar. Eu já tinha escolhido. Quando acordei depois, a primeira coisa que fiz foi tentar entender onde eu estava. O quarto era diferente, mais silencioso. Uma enfermeira percebeu que eu tinha aberto os olhos e se aproximou. Ela sorriu e disse que tudo tinha corrido bem. Não explicou detalhes. Não precisava. Aquele correu bem. Já dizia tudo. Algumas horas depois, o médico voltou, sentou ao meu lado e explicou, com mais tempo agora, o que tinha sido feito e o que eles tinham evitado. Ele disse que a decisão rápida
Tinha mudado completamente o cenário que, se eu tivesse ido para casa naquele dia, provavelmente só perceberia a gravidade quando fosse tarde demais. Foi ali que eu senti o impacto real daquele papel, não como medo, mas como consciência. Nos dias seguintes, enquanto eu me recuperava, pensei muito naquele momento, na caneta sobre a mesa, na dúvida silenciosa, na pergunta que eu fiz, e percebi algo simples, mas difícil de aceitar. A vida não avisa quando está prestes a mudar. Ela não pede licença, não manda sinal claro. Às vezes, ela apenas coloca um papel na sua frente e pergunta, em silêncio, se você está disposto a decidir agora, assinar aquele papel. Não me transformou em alguém diferente, mas me fez enxergar diferente. Me fez entender que ouvir o corpo não é exagero, que decidir com medo ainda é decidir, e que, naquele dia, não foi a assinatura que mudou minha vida. Foi o fato de eu não ter esperado o silêncio virar tarde demais.